Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça e estamos no projeto Metanoia, 21 dias de transformação. Hoje, 19º dia, estamos na reta final, encerrando esses 21 dias. Isso, como sempre digo, não encerra o nosso ciclo de evolução, de mudança. Se queremos cada dia estar prontos, capacitados a receber o melhor de Deus. O tema hoje é expectativa. Quero iniciar aqui com 3 frases e um texto bíblico. Olha só, eleve o nível da sua expectativa. Ouse crer em coisas maiores. Espere o melhor. Texto bíblico, vamos lá? Jeremias 29:11, esse é um tema que eu tenho citado aqui bastante, é um texto, na verdade, que eu tenho citado bastante. Ele diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Outro texto bíblico, Jó 14, 7-9, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Outro texto bíblico, Zacarias 9:12. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois eu vou lhes dar 2 vezes mais bênção do que os castigos que vocês receberam. Textos bíblicos e frases que deveriam determinar direções para nós. Hoje, a maioria das pessoas está com a sua mente contaminada com a negatividade. Se você parar para conversar com elas, talvez se você fizer uma pergunta, o que você espera para o dia do amanhã? Talvez ele até te diga algumas coisas que ele espera que aconteça. Mas você acaba percebendo que essas expectativas que ele tem para o dia do amanhã são apenas um pensamento bem superficial. Eles não creem de fato que aquilo possa acontecer. Eles estão esperando, pela sorte, para que aquilo possa acontecer. Quando a palavra de Deus, ela nos orienta e nos dá fundamentos para termos esperança, não é simplesmente para termos uma ideia superficial ou um desejo superficial de que coisas melhores nos aconteçam. Não, quando a palavra de Deus ela é revelada para nós, quando ela é ministrada a nós, nós devemos crer de fato que aquilo é uma sentença, não é uma suposição, um talvez, não. As promessas de Deus para nós, elas são como decretos eternos de Deus para aqueles que creem. Olha só, por exemplo, a salvação. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quem Jesus morreu? Por quem Deus deu Jesus? Porque Deus amou o mundo. O mundo o quê? São todas as pessoas. De tal maneira, nível de amor, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Olha só, quem é que não vai perecer? Quem é que vai receber a salvação? Todo mundo? Não. Para que todo aquele que nele crê, ou seja, aquele que acreditar nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, quando a gente lê na palavra de Deus sobre promessas para nós, elas também não são para todos, elas são para quem crê, para quem tem esperança, para quem deposita
as expectativas em Deus. Veja bem que o lugar ou a pessoa em que você vai colocar suas expectativas não é alguém como nós, falho. É alguém perfeito e infalível. Se a gente for para o conceito do que diz sobre a fé em Hebreus capítulo 11, diz o quê? A fé é o firme fundamento de coisas que se esperam, expectativa, mas é um firme fundamento. O que significa ser um firme fundamento? É algo que não se abala, não muda, é imutável, é firme. Então, quando Deus faz uma promessa para mim ou para você, aquilo é bem firme, é totalmente firme. Mas acontece na minha vida como? Quando eu creio, porque esse é o princípio da fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza de coisas que não se veem. Ou seja, ainda não se manifestaram, mas eu creio. Li aqui o texto bíblico. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de bem e não de mal. Deus não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. Inúmeras promessas estão na Bíblia e elas são para quem? Para os anjos? Não, elas são para nós, para pessoas, para os seres humanos, para o mundo, mas só quem recebe, quem crê. Então, por isso Deus, Ele estabelece, né, a sua palavra como esse firme fundamento. E o que é que dificulta a nossa mente de crer nas promessas de Deus? São as notícias. Ou seja, existem duas vozes falando na nossa mente. Uma é a voz do mundo, desse tempo, dessa era, de tudo que está acontecendo, das projeções, dos noticiários, dos jornais, dos telejornais, das ocorrências, das circunstâncias que estão ao nosso redor. Elas são uma voz. Se você parar para analisar essa voz, ela é negativa. Ela aponta para um futuro sinistro, negro, escuro. Quanto mais você ouve essas notícias, quanto mais você foca a tua mente nessas circunstâncias, mais deprimido você fica, mais desesperançoso você fica, mais frustrado você fica. Então Deus nos envia a sua palavra e é nela que devemos fundamentar, formatar a nossa mente e visualizar aquilo que Deus tem preparado para nós. Então vamos lá, um exercício bem rápido. O que você gostaria que mudasse na tua vida? E quando eu falo vida, é em todas as áreas, nas diversas áreas da sua vida. Profissional, sentimental, familiar, seja o que for. O que você queria que fosse melhor? Você pode olhar as circunstâncias, que é uma voz, ou você pode olhar a palavra de Deus, que é a outra voz. Porque a palavra é o próprio Deus falando para nós. E se você se apegar à palavra de Deus e crer nela, aquilo que Deus já determinou na eternidade, você estará concordando com Deus e Deus assim fará para você. É o princípio da fé. A fé é uma concordância. Então eu leio o texto de Jeremias 29, 11, onde Deus fala: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu ouço essa palavra e eu concordo com ela, porque eu criei, tá? Então, se crê no teu coração e com a tua boca confessares, assim será. Esse é o princípio bíblico. Então, Deus ele sempre nos orientou para crermos. A exigência de Deus é a fé. E a fé
é a certeza de coisas que não se veem, tá? Então, se você imaginou aí agora, aí eu queria que a minha vida assim fosse melhor. Deixe de olhar um pouco as circunstâncias. Comece a olhar a palavra de Deus e confessar. Eleve as suas expectativas. Eleve a partir de um ponto fundamental que seja firme, que seja imutável. As circunstâncias, elas são mutáveis. Deus não. Deus é imutável. Então, o que você vai dar atenção? Aquele que é imutável e tem poder de mudar circunstâncias, situações, ou você vai dar importância às circunstâncias que não têm o poder de mudar decretos eternos de Deus. É bem simples. Então, a minha orientação hoje é que você eleve as suas expectativas. Eu não sei o que você espera para 2024, mas se você já fez anotações, colocou no caderno, eu te desafio a colocar no caderno aí, num papel. O que você espera em 2024? Eleve isso, tá? Se você espera algo, pode ter certeza que os pensamentos de Deus são maiores do que os seus. Que aquilo que Deus pode preparar para você é melhor, a partir do momento que você creia e não duvide no seu coração. Porque esse é o princípio da fé. Tiago diz o quê? Aquele que duvida é como a onda do mar levado de um lado para o outro, não pense que esse tal receberá alguma coisa. E nesse caminho aí, entre crer e receber a bênção, eu posso fazer uma ilustração como o povo de Israel, que tinha uma promessa. Qual era a promessa? A terra prometida, a terra que emanava leite e mel. Mas eles tinham que passar num deserto e antes de tomar posse dessa promessa, eles tinham que atravessar um rio e lutar. Não é diferente na nossa vida, tá? Então, quando essa promessa ela entra no teu coração, você é fortalecido para atravessar um rio, você é fortalecido para guerrear, batalhar por aquilo que o Senhor te deu. Sabe por quê? Porque é Deus mesmo que vai na frente, é Deus mesmo que vai guerrear por você, é Deus mesmo que vai sustentar a sua promessa. Veja bem, não é você que vai sustentar a promessa de Deus, é o próprio Deus que prometeu que vai sustentar a promessa na medida em que você confiar nele. Então, o povo de Israel chegou diante do Rio Jordão. Eles tinham o quê? Que pisar os pés na água para a água se abrir. Não foi como no Mar Vermelho, onde Moisés colocou o cajado e o mar se abriu. Não, agora o Rio Jordão, eles tinham que pisar. Os sacerdotes na frente com a arca, eles tinham que pisar na água. E à medida que eles pisaram na água, a água abriu o seu caminho. Então, quando pensamos nisso, né, podemos imaginar aqui que a confiança, a fé, é como se estivéssemos carregando a arca, a presença de Deus, e à medida que avançamos na confiança de que Deus que prometeu é aquele que vai sustentar, garantir que a promessa se cumpra, as circunstâncias se dobram, ou seja, o rio se abre. Isso é fé. Aumente suas expectativas para 2024. A palavra que Deus me deu lá para a igreja, que eu tenho ministrado, e é o tema do nosso ano lá, Isaías 43, 18, 19, onde Deus fala assim, esqueçam das coisas passadas. Eis que farei algo novo. Já estou fazendo, vocês não estão vendo? Leia o texto depois, tá? Então, nós estamos baseados nesse texto, nesse tema. Mesmo que Deus já tenha feito grandes coisas na nossa vida, mesmo que Deus já tenha feito grandes coisas na tua vida, esse Deus, ele não está limitado ao que já foi feito. Ele pode fazer coisas maiores ainda. Você crê? Então, eu encerro por aqui e deixo o desafio para você. O que você quer
que mude em 2024. Quais são as suas expectativas com relação a isso? Você acredita que isso pode ser mudado, transformado, revertido, melhorado, aperfeiçoado? Se sim, continue crendo e já comece a agradecer como se já tivesse acontecido, porque o nosso Deus é aquele que promete e garante aquilo que promete. Amém? Eu me despeço aqui e aguardo você amanhã para o nosso penúltimo dia. Amanhã, 20º dia, nosso penúltimo dia. Tá? Se você gostou, dá um like aí, curta, né, esse vídeo e comente. Eu gosto de conversar com vocês quando vocês comentam e falam, né, sobre como esse vídeo falou com vocês. Eu fico feliz e eu sempre agradeço a Deus. Eu falo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me usou para falar com essa pessoa. Então, se esse vídeo te despertou de alguma maneira, deixe seu comentário aí, tá? Eu vou ficar feliz em responder ele. Como eu já disse, até amanhã. Fica na paz, em nome de Jesus.